E para citar alguns exemplos dessas mobilizações, dessas manifestações, dessas denúncias e também da questão da representação, representatividade, a gente segue aqui, ó. Vamos observar esses casos aqui, ó, né? E esse assunto é um assunto interessante porque ele serve não apenas para a questão das disciplinas de sociologia em si, né, mas são questões que são abordadas por diversas disciplinas, inclusive dá muito pano para manga para você pensar, refletir possíveis textos de redação, né? Nós temos algumas fotos aí de movimentos que alguns bem atuais, outros que aconteceram há um tempinho atrás, mas não tanto tempo, é muito recente e que mostra o poder desses meios de comunicação, sobretudo aí a partir da internet, né? Começando aqui, né, numa certa ordem cronológica, nós temos aqui nesta foto aqui um movimento que provavelmente vocês já ouviram falar ou já estudaram, que foi a Primavera Árabe, né? Países ali do norte da África, do Oriente Médio, Iraque, Argélia, entre outros, que em 2010, salvo engano, dezembro de 2010, levantou-se ali uma onda de protestos, de manifestações revolucionárias de vários países dessa região ali, do norte da África, do Oriente Médio, que ganhou uma proporção, ganhou notoriedade no mundo inteiro. Foi um grande movimento, né? E esse movimento foi um verdadeiro marco, né? Porque foram manifestações, né, sobre questões políticas que foi basicamente organizada, mobilizada, divulgada pela internet, né? Então as redes sociais aí como Twitter, YouTube, acredito que na época o Facebook, foi de fundamental importância para a proporção que teve esse protesto, para a proporção que teve essa revolução. Então a Primavera Árabe foi talvez um grande movimento, um dos maiores despertar para essa questão da possibilidade de uma organização social em prol de alguma causa que surgisse a partir desse veículo de comunicação. Claro, se isso aconteceu, né, antes disso houve uma onda de denúncia, ondas de fatos que começaram a ser expostos, visualizados, que vai causando indignação, que vai causando revolta, né, através da exposição desses fatos. Essa exposição, essas denúncias acontecem na internet e aí vão mobilizando, né, grupos que se reúnem para uma causa, né? Também, se não me engano, por volta de 2012, 13, houve no Brasil inteiro, né? Começou em São Paulo, mas aí se alastrou no país inteiro, as manifestações por causa do aumento da passagem da tarifa do ônibus, do metrô, enfim. Foram manifestações que começaram por conta desse motivo, mas que revelavam, na verdade, uma onda de indignação com tantas outras causas. E isso foi tomando muita força na internet e ganhou todo o país, né? Teve protestos, inclusive aqui em nossa cidade, então de cidades pequenas, grandes, isso foi ganhando uma proporção. E onde é que esse movimento encontra essa notoriedade? Onde é que esse movimento encontra essa articulação? Onde é que isso vai ser mais ganhar essa ênfase? Na internet. Então isso foi noticiado no mundo todo, assim como a Primavera Árabe, né? Vira notícia no mundo todo e até outros países começam também a se envolver no movimento. E hoje a gente está vendo isso de forma muito clara, né, no movimento do Vidas Negras Importam, né?
Então a gente pode falar claramente da questão da denúncia a partir daí. Veja, a violência policial, né, a questão da violência da polícia, sobretudo uma polícia militarizada, isso não é nada novo, né? Uma questão do racismo também não é nada novo. Só que quantos casos de violência policial, quantos casos de racismo acontece diariamente em todo lugar do mundo? Só que aí, não só casos de racismo, de violência policial, mas qualquer outro tipo de violência, hoje ganha uma proporção muito maior quando há uma denúncia na internet. Né? Então as pessoas estão sendo expostas, os casos estão sendo expostos, e isso proporciona com que um fato que aconteceu, por exemplo, aí nos Estados Unidos, mas aconteceu também casos no Brasil, em todo lugar do mundo acontece, mas um fato isolado acaba ganhando repercussão em todo o mundo. Então, a partir do caso que aconteceu nos Estados Unidos, a partir do primeiro caso, veja que foi uma onda que desencadeou manifestações no mundo inteiro, né? E não manifestações apenas presenciais, mas as manifestações muitas vezes acontecem pela própria internet. Então veja que é uma possibilidade da vez, de dar voz, de denunciar, de articular projetos, manifestações que estão marcando a história, fatos que marcaram, estão marcando a história, né? E que potencializa o combate a injustiças, discriminações, entre tantas outras coisas, né? Claro que vocês sabem disso, mas é uma forma da gente ir aos poucos percebendo, notando, né, para dar repertório, inclusive, para a gente pensar, para a gente produzir textos, entre tantas outras coisas, né? Mas, sobretudo, para a gente se conscientizar e analisar melhor a nossa realidade. Esses meios de comunicação vêm sendo fundamental também na política. A gente teve a última campanha presidencial, tivemos o presidente eleito basicamente a partir da política pela internet, né? Então, veja, aqui eu não estou tomando partido, mas citando como exemplo um fato que foi histórico, né? Não houve participações em debates, não houve tantas movimentações assim pela como tradicionalmente é feito, pela discussão entre os candidatos. E qual foi a maior fonte de conquista de votos? Onde é que se divulga as ideias, as ideologias? Através da internet, né? E pela internet também foram articuladas questões, por exemplo, de apoio financeiro. Pela internet também são articulados protestos, tanto de um lado como de outro. Tanto protestos de apoio como de oposição. Tudo isso vem sendo articulado não só na política a nível presidencial, mas às vezes até na política da própria cidade. Então a gente percebe aí dentro dessa extensão política como a internet ela está interligada, né? E aí como a gente vai discutir mais à frente, entra aí a questão de fake news e tantas outras coisas, tá? No que se diz respeito à questão da representação e representatividade, aí a gente pode citar mais alguns exemplos, né? E aí esses exemplos a gente vai conferir direitinho no próximo vídeo. Fica ligado.